Papa News Brasil. Informação com verdade, fé e credibilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Papa News Brasil, o seu canal de notícias do Vaticano, da Igreja Católica e do Pontificado do Papa Leão XIV. Hoje vamos conhecer uma importante mensagem apresentada pela Santa Sé na Organização das Nações Unidas, a ONU. Em um mundo cada vez mais urbanizado, onde milhões de pessoas vivem nas grandes cidades, a Igreja recorda que o verdadeiro desenvolvimento não pode ser medido apenas pelo crescimento econômico, pelos arranha-céus ou pelas grandes obras de infraestrutura. Antes de tudo, ele deve ser medido pela forma como as pessoas vivem, especialmente aquelas que mais sofrem. Foi justamente esse o centro da declaração feita por Monsenhor Robert Murphy, conselheiro da Missão de Observação Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, durante a reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU sobre a nova Agenda Urbana, realizada em Nova York, no dia 28 de julho de 2026. O encontro marcou os 10 anos da adoção da nova Agenda Urbana, documento que orienta os países na construção de cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis. Na ocasião, a Santa Sé lembrou que esse aniversário não representa apenas uma celebração institucional. Trata-se de uma oportunidade para renovar um compromisso internacional com uma visão de cidade que tenha a pessoa humana no centro de todas as decisões. Monsenhor Murphy afirmou que toda cidade é, antes de tudo, uma comunidade de pessoas. Cada homem, cada mulher, cada criança possui uma dignidade que não depende de sua condição econômica, de sua nacionalidade ou de sua posição social. Essa dignidade, recordou ele, é um dom concedido por Deus e, por isso, deve ser respeitada, protegida e promovida em todas as circunstâncias. Essa afirmação pode parecer simples, mas possui profundas consequências para a maneira como governos, instituições e sociedades planejam o crescimento urbano. Hoje, mais da metade da população mundial vive em cidades. As projeções indicam que esse número continuará crescendo nas próximas décadas. Ao mesmo tempo em que os centros urbanos oferecem oportunidades de trabalho, educação, saúde e inovação, também concentram grandes desigualdades. Em muitas cidades encontramos bairros modernos e altamente desenvolvidos convivendo com comunidades onde faltam moradia digna, saneamento básico, transporte eficiente, escolas, hospitais e oportunidades de emprego. É exatamente diante dessa realidade que a Santa Sé levanta sua voz. Segundo o representante do Vaticano, uma cidade não pode ser considerada sustentável se permite que milhões de pessoas permaneçam excluídas da vida social. O desenvolvimento urbano somente será verdadeiro quando combater simultaneamente a pobreza, as desigualdades sociais e a degradação ambiental. Esses três desafios caminham juntos. Não basta construir edifícios inteligentes se famílias continuam vivendo nas ruas. Não basta ampliar a economia se milhares de pessoas permanecem sem acesso aos direitos mais básicos. Não basta falar em sustentabilidade ambiental se a exclusão social continua aumentando. Por isso, a Santa Sé insiste que o desenvolvimento urbano deve ser integral. Isso significa considerar a pessoa humana em todas as suas necessidades materiais, sociais, culturais e espirituais. Durante seu pronunciamento, Monsenhor Murphy recordou um ensinamento presente na encíclica Magnificat Humanitas, publicada pelo Papa Leão XIV. Segundo o Santo Padre, uma sociedade verdadeiramente justa exige um Estado presente e instituições civis capazes de ir além da simples lógica da eficiência econômica. Os recursos públicos, a criatividade humana e as políticas governamentais devem ser orientados especialmente para proteger aqueles que vivem em situação de maior vulnerabilidade. Essa afirmação representa um dos princípios permanentes da doutrina social da Igreja. A economia existe para servir a pessoa humana, e nunca o contrário. O progresso deve beneficiar todos. Quando apenas alguns desfrutam dos frutos do desenvolvimento enquanto milhões permanecem excluídos, esse desenvolvimento deixa de cumprir sua finalidade. Entre todos os desafios apresentados durante o encontro na ONU, um recebeu atenção especial: a questão da moradia. A Santa Sé afirmou com clareza que assegurar uma casa para todos deve ser uma prioridade internacional. Ter uma moradia não significa apenas possuir um teto. Uma casa representa segurança, representa estabilidade, representa privacidade,
representa pertencimento. É dentro do lar que as famílias crescem, educam seus filhos, constroem relacionamentos e desenvolvem sua vida comunitária. Quando uma pessoa perde sua casa, ela frequentemente perde muito mais do que um imóvel. Perde referências, perde vínculos, perde proteção, e muitas vezes perde também a esperança. Por isso, o Vaticano afirmou que a falta de moradia constitui uma grave violação da dignidade humana. A condição de viver nas ruas impede o exercício de diversos direitos fundamentais e frequentemente aprisiona pessoas e famílias em um ciclo permanente de pobreza e exclusão. Diante dessa realidade, a Santa Sé fez um apelo direto aos governos e à comunidade internacional. É necessário ampliar significativamente os investimentos em moradias acessíveis e adequadas. Ao mesmo tempo, é indispensável fortalecer serviços sociais integrados. Esses serviços incluem saúde, educação, assistência social, apoio às famílias, capacitação profissional e acompanhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo o Vaticano, construir casas é importante. Mas resolver o problema exige enfrentar também suas causas profundas. Entre essas causas estão a pobreza extrema, o desemprego, a dependência química, os transtornos de saúde mental, a desestruturação familiar, os deslocamentos provocados por guerras, as migrações forçadas e os conflitos internacionais. Todos esses fatores podem levar milhares de pessoas à situação de rua. Por isso, a solução precisa ser integrada. Ela exige cooperação entre governos, organizações da sociedade civil, comunidades locais, entidades religiosas e os próprios cidadãos atingidos por essa realidade. A Santa Sé também destacou que a moradia jamais deve ser tratada apenas como mercadoria ou ativo financeiro. Ela é um elemento essencial para o bem comum. Essa visão está profundamente ligada ao ensinamento cristão sobre a dignidade da pessoa humana. O lar é o espaço onde a vida floresce. É onde nasce a esperança. É onde se fortalece a família. Sem um lar digno, torna-se muito mais difícil exercer plenamente outros direitos fundamentais. Outro aspecto importante da declaração foi o chamado à solidariedade internacional. Monsenhor Murphy lembrou que muitos países em desenvolvimento enfrentam enormes dificuldades financeiras para acompanhar o rápido crescimento urbano. Especialmente os países menos desenvolvidos, os estados insulares e aqueles sem acesso ao mar possuem recursos limitados para responder às demandas da urbanização acelerada. Por isso, a Santa Sé defendeu maior cooperação entre as nações. Isso inclui financiamento adequado, transferência de tecnologia, formação técnica e fortalecimento das capacidades locais. A construção de cidades inclusivas não pode depender apenas da capacidade econômica de cada país. Ela exige responsabilidade compartilhada entre toda a comunidade internacional. Ao final de sua intervenção, o representante da Santa Sé voltou a citar a encíclica Magnificat Humanitas. O Papa Leão XIV afirma que o desenvolvimento só pode ser chamado verdadeiramente humano quando coloca a pessoa no centro. Essa frase resume toda a mensagem apresentada pelo Vaticano na ONU. Não existe desenvolvimento autêntico quando os pobres são esquecidos. Não existe progresso verdadeiro quando famílias vivem sem moradia. Não existe cidade sustentável enquanto pessoas permanecem invisíveis para a sociedade. O futuro das cidades depende da capacidade de construir comunidades onde todos encontrem espaço, dignidade, oportunidades e esperança. Essa reflexão também nos interpela como cristãos. Embora muitas dessas decisões pertençam aos governos, todos somos chamados a colaborar para uma sociedade mais fraterna. Podemos combater a cultura da indiferença. Podemos acolher quem sofre. Podemos fortalecer nossas comunidades. Podemos promover a solidariedade em nossas paróquias, famílias e ambientes de trabalho. O Evangelho nos ensina que Cristo se identifica com os pobres, os pequenos e os excluídos. Sempre que cuidamos daqueles que mais necessitam, estamos servindo ao próprio Senhor. A mensagem levada pela Santa Sé às Nações Unidas não é apenas um discurso diplomático. É um convite para que o mundo inteiro coloque novamente a dignidade humana no centro das decisões políticas, econômicas e sociais. Somente assim construiremos cidades capazes de gerar justiça, fraternidade, paz e esperança para as próximas gerações.
Muito obrigado por acompanhar mais esta edição do Papa News Brasil. Se este conteúdo ajudou você a compreender melhor a missão da Igreja no cenário internacional, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com outras pessoas e inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para acompanhar diariamente as principais notícias do Vaticano, do Papa Leão XIV e da Igreja Católica, sempre com responsabilidade, fidelidade às fontes oficiais e respeito à verdade. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que trabalham pela construção de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Até o próximo vídeo.